Graça e paz. O título, A Pérola dos Salmos. Esse é um título dado a um salmo muito bem conhecido por todos nós. Muitos sabem de cor, de trás para frente. Mas, como igreja, em nome de Jesus Cristo, a nossa oração é que o Espírito Santo fale no meu coração e no seu coração. Vamos ler o versículo 6, juntos. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Este é o versículo que encerra o Salmo 23, porque ele inicia com uma direção e termina com um destino. Deus ele nos pega nas suas mãos e sempre tem uma direção e ele sabe como nos conduzir. O Salmo 23 é considerado pelos estudiosos da Bíblia como a pérola dos Salmos, pela sua simplicidade, beleza e doçura. Encontramos aqui um relacionamento íntimo e intenso do pastor com a ovelha, quando ele diz, o pastor, o Senhor, é o meu pastor. Um relacionamento íntimo. O pastor é o nosso Senhor Jesus e as suas ovelhas são todos aqueles que foram redimidos, comprados pelo seu sangue. Então, esta pérola, ou este salmo, está fundamentado em três grandes verdades: a provisão, o andar e a comunhão. O Salmo 23, ele pode também ser estudado à luz do livro de Efésios. Visto que Efésios, do capítulo 1, 2 e 3, falam da provisão, do que Deus fez por nós. Ele revela toda a suficiência, a grandiosidade. Quem lê Efésios capítulo 1, 2 e 3, vai descobrir a beleza da revelação da pessoa de Cristo. Se vocês lerem no versículo 3 de Efésios, lá está dizendo, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. E aqui no Salmo começa assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então existe uma correlação deste Salmo com o livro de Efésios. Quando você entra no capítulo 4 de Efésios, você vai descobrir um verbo, andar. Vai até o capítulo 6, versículo 9, isso de Efésios. E também nós temos aqui no Salmo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Está falando do nosso andar enquanto aqui na terra. Depois, do capítulo 6 de Efésios, versículo 10 em diante, está falando de uma batalha. A batalha dessa comunhão. Vocês vão ver nesse versículo que diz assim, só vou citar, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. A nossa luta não é contra sangue. Então existe uma luta lá. Existe uma luta aqui. Porque essa luta da comunhão. Não pense vocês que é fácil permanecer em comunhão com a pessoa de Jesus Cristo. É um caminho árduo e nós vamos verificar um pouquinho aqui neste salmo. Então existe essa correlação entre
Efésios e o Salmo 23. Até mesmo alguns estudiosos arriscam dizer que Efésios, o Salmo 23, pode ser estudado também com relação às estações, as 4 estações. O capítulo do versículo 1 ao 3 está falando da nossa primavera. Está falando de água, da palavra, da semente, quando a semente é lançada na terra. Aí do versículo 4 está falando do verão, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o calor. E depois entra a mesa, prepara-se uma mesa, o outono, fartura. E depois a casa do Senhor, que é o inverno. É quando você está passando por aquele inverno, você tem um aconchego do lar. Mas isso só para nos facilitar um pouco a visão do Salmo 23. A provisão, que é a primeira grande verdade, está relacionada ao que o Senhor é, a pessoa dele. Você sabe a diferença entre adoração e louvor. Adoração está relacionado à pessoa de Deus, à pessoa do Senhor Jesus Cristo, à pessoa do Espírito Santo. O louvor está relacionado ao que Deus fez. Aí você agradece. Então nós precisamos ter a visão da adoração, sempre reconhecendo a grandeza do nosso Deus. E o que Ele fez por nós? Louvor. Numa palavra, a provisão nada mais é do que a sua suficiência. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vamos ler esse texto? Versículo 1, 2, 3. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O salmista, e nós diríamos assim, este filho de Deus, começa com a grande afirmação: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Olha que visão que ele tem da pessoa do nosso Deus. A visão dele. O cristianismo é exatamente, está aqui. A visão da pessoa de Deus. Ele não faz nenhuma alusão à necessidade, mas tomou a posição de um filho que nada tendo, mas possui tudo. Pobre, mas rico e abundante. Nele, rico e abundante em Cristo. Esta é a história de cada um de nós. Nossa pobreza o fez pobre, para que nele fôssemos ricos. Então, toda a nossa riqueza está em Cristo. Toda a nossa provisão, o que Ele é a riqueza dele. Preste atenção, Ele se fez faminto e sedento por nós, para nos levar a um lugar de refrigério. A nossa alma precisa de refrigério, da revelação da beleza de Cristo. Muitas vezes essa alma está agitada, aquecida, com uma resistência. E é preciso uma água para refrescar. Água é símbolo da palavra. Para nos levar a um lugar de refrigério. Estávamos cansados, fatigados, mas Ele nos deu repouso. Ele nos deu, Ele é o nosso repouso. No Evangelho de João, capítulo 7, versículo 27, encontra-se um relato com conexão, ou em conexão, com a festa do tabernáculo. Vamos ler? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede. João diz, levantou e exclamou. Interessante essa expressão. Por que o Espírito Santo
ele coloca detalhes na Bíblia. Levantou, porque o levantar é o momento da proclamação do Evangelho. Foi o momento em que Jesus, por um impulso da força da necessidade que ele viu do povo, ele levantou. Há uma necessidade, um momento que você tem que levantar e exclamar. E há momento que você tem que sentar para ensinar. Vocês vão ver isso na Bíblia. Quando ele está ensinando, ele está sentado. Quando ele está proclamando, ele está em pé. Então, esse termo, levantou e exclamou. Então, há uma necessidade de levantar, porque o assunto é muito sério. Qual é a força que está por trás dessa atitude de Jesus ao se levantar e exclamar? Alguns estudiosos veem aqui um momento único. Algo parecido com um intercessor que se coloca no lugar de alguém e se desespera pelo desesperado e sedento. É o intercessor. Você já se colocou no lugar de uma pessoa que está sofrendo? Você já se colocou no lugar de uma pessoa que está com câncer? Se você o fizer, você vai ter um sentimento muito grande. Vai brotar uma força ou até um grito desesperador. Então, foi exatamente isso. Jesus viu a fome, a sede. Ele fez uma leitura daquela multidão. E aí ele levanta e exclama, proclamação, pelo momento ser urgente. E ao mesmo tempo, interessante isso, e ao mesmo tempo, Jesus se revela com a fonte única e abundante para dessedentar o sedento. Venha a mim e beba. Ele é todo suficiente. Venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Esta é a vida transbordante. Em um dos nossos hinos encontramos uma frase que diz: Tu, ó Cristo, és tudo o que eu quero. Mais do que tudo, em ti eu encontro. Olha que coisa linda. Esta é a linguagem dada, ou a linguagem daquele que ouviu e recebeu o chamado do nosso Senhor Jesus. Venha a mim e beba. O apóstolo Paulo fala de uma riqueza em glória. Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Primeira visão do que Ele é, da sua suficiência. Você pode observar que o profeta Abacuque disse assim: ainda que me falte, ele diz, todavia eu me alegro no Senhor. Na ausência de tudo. Uma vez uma pessoa apareceu no grupo de estudo bíblico. Ela deu esse testemunho, ela frequenta aqui a nossa comunidade. Ela disse assim: eu cheguei com a lista naquele estudo, porque eu ia fazer um estudo sobre o Salmo 23. Ela sentou e ela ia reclamar diante de Deus. Me falta ela na lista dela, me falta o marido, me falta isso, me falta aquilo. Como que eu posso dizer? Depois que ela saiu, ela entendeu. Não é a presença de coisas. A suficiência é Ele. Ele nos basta. Ainda que nos falte tudo. Ele é a nossa suficiência. Ainda que falte um marido, falte alguma coisa externa, ainda que falte uma boa casa, que falte tudo de forma externa. Ele é. Esta é a visão. Ele é suficiente. Ela saiu dali dizendo: a minha visão estava errada. Eu achava que Ele tinha que me dar tudo para dizer: o Senhor é meu pastor. Não, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa palavra riqueza que está aí no texto sugere um suprimento infinito, inesgotável. Pois as riquezas de Deus, ao contrário das riquezas do mundo, não têm absolutamente limite. A palavra grega riqueza, plutos, eu já falei uma vez aqui, plutocrata,
É uma palavra grega para dizer uma pessoa riquíssima, poderosíssima. Pode adjetivar aí que você não vai encontrar a definição do que significa a riqueza de Deus. Deus é muito rico. É semelhante à palavra pleion, que significa muito, muito mais. Tendo a mesma raiz que expressa a ideia de pleno, cheio e abundante. Mas este conceito não basta. É preciso acrescentar outra palavra em grego, perissel, que significa exceder, ser supérfluo. As riquezas em Cristo são tão abundantes em nossa direção que chegam a exceder qualquer tipo de demanda, mesmo levando em conta a nossa desmedida falta de merecimento. Nas palavras de Goethe, a miséria do homem e não seu mérito é o imã que atrai dos céus o Salvador. Ele desceu aqui por causa da nossa miséria, por causa da nossa pobreza. Ele se fez pobre para nos tornar ricos. Tudo isto na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus revele isso em cada coraçãozinho aqui. Ele nos basta. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agora, depois da provisão, depois que temos a revelação da grandiosidade, da beleza, nós temos o andar. É aqui que nós precisamos ser cuidadosos. Depois da provisão, começamos a andar no caminho traçado pelo pastor. Ele conhece o ponto de partida, o caminho dos vales, dos montes e montanhas. Aquilo que a gente sempre diz, nós estamos no deserto. Este mundo, planeta Terra, já é um deserto. Em todos os sentidos. Nós já vivemos no deserto. E aí, ele começa, e aí nós temos os vales, as descidas. Porque nós vamos falar um pouquinho mais lá para frente, vale. Porque quando você nasce de novo, nós somos jovens. Estamos na primavera do versículo 2 e 3. Mas vem o calor, vem a tribulação, vem as dificuldades. Para quê? Para nos quebrar. Aí Deus permite os vales. Porque muitas vezes a gente se vê no Monte da Transfiguração. Lá em Aritemis, quando nós estivemos lá para dar posse para o pastor Sinésio, uma pessoa disse assim, Humberto, o povo de Londrina vive no Monte da Transfiguração, porque que nós estamos parecidos com os leprosos lá embaixo. Mas eu disse para ele, irmão, o Monte da Transfiguração é muito mais perigoso. Você não sabe dos perigos do Monte da Transfiguração. Eu prefiro estar com um leproso lá embaixo do que muitas vezes no Monte da Transfiguração, porque há muito perigo lá. Existe uma comunhão no Monte da Transfiguração, proposta por Pedro, uma comunhão sem cruz. Exclusividade. Façamos aqui o quê? Uma tenda. É uma proposta de uma comunhão de um Cristo sem cruz. Esse é o perigo. Exclusividade. Na história da igreja, surgimento de grupos isolados. Estamos no Monte da Transfiguração. Tome cuidado que é muito perigoso esse ambiente. É muito perigoso. Vamos ler aí esse texto que está no versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo.
teu bordão e teu cajado me consolam. O nosso Senhor conhece os perigos, as dificuldades que poderiam ocorrer com as ovelhas. Ele conhece. Nessa jornada, o pastor não se ausentará e jamais nos abandonará. Ou abandonará o seu rebanho. Ele não vai nos abandonar. Se você é um nascido de novo, se você tem Cristo vivendo aí, apesar de, ele não vai te abandonar. Andar. Seria interessante, depois da experiência do novo nascimento, Deus nos ceifar. Mas você nasce de novo e permanece aqui na terra por um bom tempo, com o propósito de Deus. Porque os filhos vivem por um propósito. Nós não vivemos baseado no calendário. Quantos anos você tem? Então você está próximo da morte. Não, nós não vivemos assim. Nós vivemos por um propósito de Deus. Nenhum filho sai antes da terra sem primeiro cumprir o propósito de Deus. Pode estar com 100 anos, 120, com 80. Às vezes cumpre o propósito de Deus no ventre materno. Não entendemos isso, mas é. Para os filhos. Andar com o Senhor é aceitar o seu jugo que não é pesado. Pois ele disse, vamos lá? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Neste texto, o Senhor nos chama para si. Vinde a mim. Isso aqui fala da nossa união com Ele. Vinde a mim. A pessoa dele. Tanto é que nesse texto, não coloquei aí, mas vinde a mim, logo no início de Mateus, vinde a mim, eu vos farei. Vinde a mim. A ida primeiro a Ele, o conhecimento dele. Em seguida, Ele nos pede para tomarmos o seu jugo, cruz. Significa isso? É o princípio diário do nosso morrer. Qual é o princípio? Morte. Qual é a arte que nos conduz à manifestação da vida de Cristo? Morrer. Eu morri. Aí ele se manifesta. Essa é uma confissão diária. A não ser que Paulo blefou. Levando sempre e por toda parte o morrer de Jesus. Este morrer significa a desconstrução diária da nossa força natural, da nossa pretensão, da nossa soberba. Muitas vezes, filhos soberbos precisam ser quebrados. E finalmente ele diz, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Aqui é nos revelado o propósito pelo qual fomos chamados, para sermos parecidos com Ele. Agora aqui, se dissermos, preste atenção, se dissermos que estamos andando com o Senhor e não trouxermos essas duas marcas, de Cristo não é com Ele, a marca de Cristo, não é com Ele que estamos andando. Preste atenção. Andar com o Senhor, com o narizinho empinado, eu sei, eu conheço, isso é suspeitar desse andar. Arrogância, o Scrooge disse assim, se é cristão não é arrogante, se é arrogante não é cristão. Se você anda com o Senhor, você deve trazer as duas marcas básicas, mansidão e humildade. Isso fruto de um quebrantamento. Está com o nariz empinado, você está andando, mas não com o nosso Senhor. Alguém fez um paralelo que eu achei interessante. O Salmo 119 é o salmo mais longo da Bíblia. Tem 170 versículos. Este salmo é de Deus.
Porque Deus fala, porque Deus tem o que falar. Ele tem o que nos dizer. Ele tem muita coisa para falar. E o Salmo 131 é o Salmo que só tem 3 versículos, é o Salmo do homem. Porque ele não tem muito a falar, e quando ele fala, diz assim, não é soberbo o meu coração. Quando nós falamos, não temos muita coisa a dizer. E quando falamos, devemos dizer assim, não é soberbo o meu coração. O Salmo 131 é nosso. E o Salmo 119 é de Deus, porque Deus fala. E quando nós falamos, não é soberbo o meu coração. Não anda à procura de muitas coisas misteriosas. Além da revelação. Gente que encontra coisa na Bíblia que nem, sei lá, nem Deus viu. Tem gente que encontra na Bíblia coisas absurdas. Vê coisas que Deus não viu. É aquela experiência de um camarada que fez uma tese. O sujeito fez uma tese sobre o meio ambiente, mas ele baseou a tese dele num livro. Só que o autor estava vivo. Aí a tese do rapaz foi ser julgada, passou pelo julgamento, e quem foi convidado para julgar a tese? O próprio autor. Tá bom, terminou a exposição, o jornalista perguntou para o autor, e daí? O que você achou? Ele disse, eu achei interessante, mas ele disse muita coisa que eu nunca disse, e que não está ali, não era meu pensamento. É assim que nós fazemos com Deus. Se Deus tivesse que dizer isso para mim e para vocês, olha meu filho, eu não vi isso aqui, eu não quis dizer isso aqui. Então nós achamos muita coisa misteriosa, avançamos. Parece que é uma necessidade de novidades, não simplicidade. Esse Salmo 123 é o salmo mais simples e doce, porque é um relacionamento íntimo com a pessoa de Cristo. Unidos em Cristo, a cruz realizará a obra de desconstrução de tudo aquilo que não agrada ao Senhor e abrirá o caminho para um relacionamento íntimo com o nosso Senhor. A caminhada é longa. E aqueles que nasceram de novo, precisam saber que essa intimidade não é instantânea, café instantâneo, leite instantâneo, tudo no botão aparece, você aperta, é assim hoje para fazer pão, você bota a máquina e bota os ingredientes lá dentro, liga a máquina, programa o pão, aí o pão sai no outro dia na hora certa, tudo instantâneo na hora, você programa, então é isso mesmo. A facilidade, a ligeireza das coisas. Só que com relação à intimidade é uma conquista diária. Não é instantâneo. Vales, montanhas, montes. Muitos tentam acelerar essa caminhada criando métodos. Cuidado com os métodos. Deus não criou métodos, Ele criou homens. Homens que expressem a vida, essa leveza de ir, de sair e entrar. Cuidado com os métodos. Se os métodos não forem revelados por Deus, eles são complicados. Mas, infelizmente, esses métodos vão causar sérios problemas, porque o relacionamento íntimo com o Senhor é uma conquista diária. Nosso pastor já passou pelo vale da morte, todos nós sabemos, e nele podemos dizer, não temerei mal nenhum. Isso é verdadeiro em todos os aspectos. Da vitoriosa experiência de Sansão sai o seu enigma. Leia depois, lá no capítulo 14, que enigma. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura, o enigma, ele contando isso, e fez uma aposta para quem descobrisse o enigma dele. É interessante isso aqui, é uma riqueza, há uma riqueza por trás desse enigma, que gastaríamos horas. Aqui Sansão
se refere ao leão que ele matou e dias depois encontrou com um enxame de abelhas com mel. Ele rasgou o leão, como se rasga um cabrito. E jogou esse leão em algum lugar e continuou a sua caminhada. De volta, o que ele encontra dentro do leão? Um enxame de com mel. Presta atenção. Do comedor saiu doçura. O leão, neste contexto, tipifica um problema ameaçador, pois nenhum de nós está vacinado contra dificuldades. Aqui que mora, que reside o problema. O leão é a figura de um problema, de uma crise. Quando nós somos assolados por uma crise, somos tomados, surpreendidos. É aquela notícia que vem e que abate. Ninguém está vacinado contra as dificuldades deste planeta Terra, que vivemos no deserto. Deserto nos relacionamentos, deserto em todos os sentidos, deserto financeiro. Agora preste atenção no texto. Então, a pergunta é essa: como tirar comida e doçura do comedor? Eu respondi de forma muito simples, mas vamos trabalhar com isso aqui. Olhando todas as coisas do ponto de vista de Deus. Caso contrário, seremos comidos pelo leão. Vamos ver o texto? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Esse leão está aí ao nosso derredor. As presas foram tiradas, ele está banguelo. Então não tenha medo. Ele está rugindo. Agora a pergunta é esta: qual é o seu problema? Como é que você vai tirar mel do comedor? Comedor aqui, esse forte e comedor é o leão. É o problema. É a dificuldade. É a crise. Como é que você vai tirar mel do problema? Comendo o problema. Complicado ainda, não é verdade? Está meio complicado. Você está passando por uma crise. Quem que não tem crise? Quem é aqui que pode dizer: eu não tenho problema nenhum? De uma forma ou de outra você tem. Você tem duas atitudes. Ou entrar de cabeça no problema e ser comido por ele. Ou você engolir o problema e reagir diante de Deus. Senhor, eu não entendo. Eu não compreendo. Mas eu sei que tu tens um propósito por trás dessa crise, desse desprezo, dessa indiferença, dessa frieza, desse abandono. O Senhor tem, quando você dá graças a Deus, quando você engole esse problema, dando graças a Deus, olhando a situação do ponto de vista de Deus, você vai ser transformado numa pessoa dócil e tem mel. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Você pode transformar essa crise em algo doce. As pessoas vêm, elas vão ver em você o quê? A doçura de Cristo. Você já andou com gente dócil? Gente tratada. Com doçura. Você só falta lamber a pessoa de tão doce que ela é. Ao caso contrário, tem os amargurados. Gente amargurada, que permitiu então ser engolido pelo leão. Ele não comeu o leão, ele não rasgou o leão para tirar mel. Por quê? Porque todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus.
Qual é a crise que você está passando? Coma esse leão. De que maneira comer? Dando graças a Deus por ele. Aí você vai ser uma pessoa dócil. Fácil da convivência. Como é ruim andar com gente amargurada. Amargos. Só reclamam. Só criticam. Reclamam de tudo. Pessoas amargas. Não tem mel. Não tem doçura. Não tem nada para tirar. Por quê? Porque não fez a leitura certa. Não pegou aquele problema e disse, Senhor, muito obrigado, dói. Quem é que não sofre uma perda? Nós sofremos perdas quase que diárias. Aqui em Londrina, 2 mães perderam os seus filhos. E quem sabe do caso, acho que boa parte que sabe. Duas pessoas, duas mães. Eu fui ajudá-las. Fiquei quase um ano indo na casa de uma e da outra. Uma disse, Humberto, eu quero agradecer a Deus pela morte do meu filho. Porque a morte dele me levou a uma aproximação com Deus. Eu dou graças a Deus pela morte dele. E ela conta até uma experiência interessante dele. No sábado, antes dele, isso não foi no sábado, um dia que ele estava, ele morreu à noite, mas antes ele foi numa igreja. Lá na igreja onde ele frequentava, na igreja católica. E se ajoelhou e disse assim, Pai, troca meu coração, dá-me um coração novo. E quando foi à noite, ele morreu. Você pode duvidar disso? Aquele que pede, recebe. Dar-vos-ei coração novo, tirarei de vós o coração. Ela disse, eu estou consolada. A outra virou e disse assim para mim, Humberto, se Deus, por acaso, se Ele está usando a morte do meu filho para eu ganhar uma experiência, eu quero ir para o inferno, não me interessa. Ela disse para mim, e esse testemunho, este ouvido que ainda está ouvindo coisa certa por enquanto, se Deus estiver usando o meu filho para me aproximar de Deus, eu quero ir para o inferno. Amarga. Como é que você reage diante de uma perda? Se você reagir do ponto de vista de Deus, você se torna uma pessoa dócil. Com a doçura de Cristo. Uma pessoa melada. Agora, precisamos pedir a Deus essa visão. Aqui está o segredo da vida cristã. Em vez de sermos devorados pelos problemas, nós que o devoramos. E é nisso que nos tornamos dóceis, pela doçura de Cristo. E passamos a ser como um favo para a humanidade mergulhada na amargura. Você tem mel, amado. Nós vamos ver o texto seguinte. Você tem mel. Alguém pode tirar mel de você? A humanidade amargurada. Quanta gente amargurada. Até mesmo dentro da nossa comunidade, fora, de relacionamento, pessoas carrancudas, duras, semblantes duros. Não admite. Não quer admitir. Diante de Deus. Não agradece a Deus. Um dia o Marcos Vinícius, meu filho, virou e falou assim, pai, ser cristão é ser igual aquele camarada lá? Eu falei, pelo amor de Deus, filho, não. Pai, ser cristão é ser como aquele? Eu falei, não, meu filho, pelo amor de Deus, não olhe para aquele não. Mas ele não confessa que morreu com Cristo? Confessa. Mas por que é tão amargo? Por que é um semblante tão duro? Por que dá tanto coice? Onde está a doçura? Ou então você pode traduzir o seu problema dessa forma. Eu não mereço.
Por que comigo? Olha aí, vítima, e fica um sujeito amargo. Aí você vai ver a diferença, encontra o outro tratado, pesado, esmagado, mas é vinho. O vinho na taça é bonito, é saboroso, chama atenção. É assim. É assim. É na moedura de Deus. Agora vamos ver. Esse é o verdadeiro significado do crescimento. Você quer crescer? Você quer crescer, meu amado? Crescimento que deixa narizinho empinado. Crescimento que deixa sujeito em PhD de Bíblia não é crescimento. Crescimento na vida de uma pessoa é torná-la doce e não arrogante, fria e exclusivista. A pessoa que cresce em Cristo é dócil, tem doçura. Isso é crescimento. Não é ter PhD em Bíblia e com o nariz empinado, arrogante. Passa por você achando que é o dono da revelação da Bíblia. Desconfie desse crescimento. Desconfie deste conhecimento. Conhecimento que não traz quebrantamento. Conhecimento que não traz a doçura de Cristo não é da Bíblia. Pode ser de qualquer outro lugar. Usando o texto bíblico. Ela pode ser demoníaca, animal, ou humana, ou terrena, animal e demoníaca. Mas não de Deus. O que é crescer? O que é crescer, meu amado? É se tornar dócil. Deixa eu ganhar fôlego aqui. Alguém falou que eu tenho que fazer um tratamento muito sério. Senão meu coração vai explodir. Tomou, vamos lá? Favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhe de mel. E comeram. Porém não lhe deu a saber do que corpo do leão é que eu tomar. Significativo, rico, o que está aqui. Maravilhoso. Ele tem mel para dar. Ele tem mel. Ele não perde tempo em ficar contando historinhas. Ele deu mel para sua família. Quem tem mel para dar não fica falando de dificuldades. Me perdoe, missionários e relatórios de muitos. Relatório de missionário. A maioria só vem contando das dificuldades. Você é difícil encontrar mel. Eles não sabem falar da doçura. Quanta dificuldade eu tenho de ouvir testemunho de pessoas ou de missionários. Eles só contam as dificuldades. É o tempo todo falando. Tem algo por detrás disso? Tem. Mas quem tem mel para dar, não fica contando historinhas, te falando das suas dificuldades para chamar atenção para si. Para valorizar o seu trabalho lá fora. Eu conto uma história lá em Curitiba. Eu fui numa igreja evangélica. Estava um pastor, um americano, em um bairro muito sofisticado em Curitiba. A igreja dele lá. Ele recolhia as pessoas e levava as pessoas para dentro do mato. Tirava a foto e mandava para a missão dos Estados Unidos, dizendo em que situação ele se encontrava. Para ganhar dinheiro. É assim. É assim. Essa falsa. Agora, quem tem mel não fica envolvido. Ele sabia de onde tirar o mel, não sabia? Não foi de um leão que ele matou? Não é essa expressão que nós usamos? Mas ele contou a história da sua dificuldade, do leão que ele encontrou no caminho? Ele contou para os seus pais? O que eles fizeram? O que a Sansão fez? Deu um mel. Quem tem mel para dar não fica contando história de si. Para se valorizar o seu trabalho.
É isso que o texto está dizendo. Quem tem mel, tem mel. Queridos, amados, qual é o seu vale? Qual é a sua crise? Qual foi a sua perda? Foi grande? Dói? Dói. Você chora? Chora. Olhe para o céu e diga: Jesus, eu quero, eu aceito, eu quero dar boas-vindas a essa dificuldade, porque eu não quero ser uma pessoa amarga, eu quero ser dócil, como tu és. Isso é crescimento. Você quer saber quando a pessoa está crescendo? Vocês querem saber quando é que uma pessoa está crescendo em Cristo? Quando ela tem mel para dar. Quando ela é dócil. Preste atenção, isso em nome de Jesus Cristo. Tá bom. Quando passamos pelo vale da sombra da morte, que são aqueles momentos sombrios e humilhantes, aprendemos o sentido da comunhão. No sofrimento, ao invés de se referirmos a Deus como Ele. Vocês conhecem essa expressão no futebol? Quando um camarada não bate bem a bola, a gente diz assim: ele chama a bola de sua excelência? Nós usamos. E no futebol, tem um camarada que transmite e fala assim: ele não chama a bola de tu, não. Ele chama a bola de a vossa senhoria. Ele ainda está distante. Ele me conduz. Mas no sofrimento, no tratamento, no vale da sombra da morte, nós vamos aprender um relacionamento. Há uma aproximação, há uma mudança do pronome. Não mais ele, mas tu, que indica uma proximidade, uma intimidade. Tu estás comigo. Não é mais ele me guia, tu estás comigo. Existe uma evolução aqui. Uma evolução de relacionamento. No sofrimento, ao invés de referirmos a Deus como Ele, passamos a chamá-lo de tu. Assim, quando nos encontramos no vale da sombra da morte, dizemos: porque tu estás comigo. Nada melhor do que uma crise para tirar a força natural, para nos levar à dependência, a uma dependência diária com Deus, nos levar sempre a olhar para os céus. Estamos face a face com o nosso Deus. O caminho foi preparado para desfrutarmos da sua mesa, preparado por Ele mesmo. Vamos ler aí? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e meu cálice transborda. A caminhada é longa, mas prossegue. Agora, nos encontramos na terceira grande verdade, comunhão. Se lermos cuidadosamente a Bíblia, vamos descobrir que antes de qualquer realização ou trabalho, Deus nos chamou para vivermos diante dEle. Para estarmos diante dEle. Antes do ide, temos o vinde. Antes do fazer, temos o crer. O desejo expresso de Deus nas Escrituras, antes de qualquer realização externa, é nos conduzir a uma vida mais profunda, simbolizada pela mesa. Por que então preferimos o ide ao invés do vinde? O desempenho ao invés do descanso? O trabalho quando Ele nos pede para esperar? Por que essa preferência do ide e não o vinde? Há muita coisa aqui por trás. Há muita coisa. É um boletim. Não dá para escrever tudo o que você imagina, que você pensa. Há muita coisa aqui. Esse ide sem o vinde é muito fácil. É quase banalizado.
Há uma coisa de produtividade. Nós queremos mostrar produtividade, reconhecimento das pessoas. Porque comunhão, intimidade com Jesus Cristo ninguém vê. Não aparece. Não aparece. Nós estamos querendo mais relatório. Adão, depois da queda, tentou se cobrir com folha de figueira. Retratando aí essa pergunta. Caim ofereceu a Deus uma oferta fruto do seu trabalho, uma oferta incruenta, sem valor, fruto do suor do seu rosto. Os homens perguntavam a Jesus: que faremos para realizar as obras de Deus? Tudo indica que por detrás das realizações há uma necessidade de aceitação. Diante de Deus e também diante dos homens. O homem tenta ser aceito por Deus pelos seus méritos. Então, vamos fazer. Aparece meu nome. Eu divulgo. Chamo atenção. Sou valorizado. Então, há uma preferência. Porque isso é inerente à natureza do homem. Produtividade, desempenho. Não estou dizendo que nós não vamos ter. Nós vamos ver um pouquinho aqui para frente e vamos descobrir isso. Mas por que essa preferência do id, sem o vinde? Ah, como eu gostaria que um dia a gente fizesse um convite para o vinde, como igreja. Vamos andar com o Senhor. E depois nós vamos descobrir o que Ele quer que cada um faça. Depois da queda, o homem perdeu a visão do verdadeiro motivo pelo qual foi chamado. Vamos ler aí? Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão, seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso não significa, o que tudo falamos sobre realizações de trabalho, não significa que o homem não tenha que realizar algumas tarefas. Sim, o homem tem algo para realizar, mas em cooperação e a partir de Deus. Ao criar o homem, o Senhor o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Na redenção, Deus trabalha no homem para que este possa trabalhar por ele. Primeiro Deus tem que trabalhar em mim, em você, para desenhar, para mostrar, para levar você a algum lugar desejado por Ele mesmo. Você deseja ir para Amazonas? Você quer ser um missionário lá? Então vá para diante de Deus primeiro, pergunta se é para ir você ir para lá. Nós não consultamos a Deus, nós não perguntamos. Eu digo para vocês aqui, muitas vezes nós não perguntamos para Deus nem o estudo que vamos fazer. Deus abençoa, porque é a sua palavra. Mas chega para você, o que o Senhor quer que eu fale? E quando você conversa com uma pessoa, está ali conversando, ela fala dos seus problemas, o que vem de sua mente? Aqueles versículos de praxe. E você fica com a coceira na língua para falar. Mansidão é, segura essa força impetuosa que está lá no seu íntimo, segure, relaxa, volta para Deus e pergunta: o que o Senhor quer que eu fale? Às vezes Deus fala: não fale nada, só escute. Mas por que nós não vivemos assim? Vinde a mim. Você acha ir a Jesus Cristo? Eu já fui. Eu estou crucificado com Cristo. Esqueço minha vida, que coisa gloriosa. Cristo vive em mim. Mas ir a Ele, entrar nessa comunhão, descobrir os segredos, a intimidade, porque Ele vai revelar. Ele tem muita coisa a nos dizer, para falar, para mim e para você. Então nós valorizamos mais o ide do que o vinde. Precisamos pedir a Deus, vamos ser cuidadosos e pedir para que Ele faça isso, mude essa visão na nossa vida. Deus em Cristo está nos atraindo dia após dia para a mesa que Ele mesmo preparou para nós. Ele quer que tenhamos um relacionamento íntimo. Ele está nos conquistando diariamente para nos levar à sua mesa, onde desfrutaremos das delícias por toda a eternidade. Esse é o objetivo final do pastor.
Tudo que Ele planejou e espera e tem em vista é nos conduzir à sua presença. Não existe trabalho maior no planeta Terra do que ser conduzido à presença do nosso Senhor Jesus Cristo, povo de Deus. Eu não digo acorda, mas usando essa expressão de Efésios, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Que o Espírito Santo fale isso no nosso coração. Ele quer nos conquistar. Deus quer nos levar à sua presença. Ele começa, o Senhor é meu pastor. É maravilhoso isso. Eu descobri que Ele morreu. Ele deu a vida pelas ovelhas. Nós descobrimos isso. Ele morreu por mim. O Senhor é o meu pastor. Ele me conduz. É a primavera da nossa vida. Aí Ele desce. Vales e vales. Tribulações e mais tribulações. Até chegarmos aonde? A casa do Pai. Lugar de comunhão, de intimidade. Ele nos chamou para a comunhão do seu Filho. Vamos ler o Salmo 16:11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude da alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. O Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, usa uma palavra grega para falar dessa superabundante graça de Deus. Vamos ler? Enquanto oram, eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que está em vós. Superabundante graça! Superabundante. A palavra hipérbalo, palavra grega, significando aquilo que passa de um certo limite, como uma flecha que ultrapassa o alvo, ou uma vasilha que ferve e derrama o seu conteúdo, transmitindo a ideia daquilo que é excessivo, exagerado e proeminente. As três grandes verdades desta pérola, Salmo 23, provisão. Ele já fez tudo. Está tudo pronto. O andar pelos vales, o andar, quebrantamento. Deus precisa nos levar a este quebrantamento. Precisamos perder a força natural, a nossa soberba, a arrogância, o orgulho. E vai a comunhão, provisão, andar e comunhão. A provisão nos fala da riqueza de sua graça, que Ele mesmo derramou sobre nós. O nosso Deus é pródigo em graça. Vários termos são usados para expressar a riqueza que está disponível para os seus. A multiforme graça, a suprema riqueza da sua graça, insondáveis riquezas, graça sobre graça, plenitude de graça, graça transbordante. A graça nos é apresentada como uma benesse pura, generosa e transbordante, estendendo o seu favor para os que não merecem, cálice transbordante. Riqueza. Alguém disse assim que nós temos um prato de ouro nas mãos, se referindo à Bíblia, e vivemos como mendigos. Um prato de ouro e vivemos como mendigos. Riqueza, não estou falando de teologia da prosperidade, não. Nem dessa teologia da cura. Deus pode fazer isto. Deus pode nos tornar prósperos para abençoar a outros. Deus pode curar você para um testemunho da pessoa dele. O milagre ou o sinal tem como finalidade revelar Cristo, não em si mesmo. O primeiro milagre de João é a transformação da água em vinho e Deus manifestou a sua glória. Aí você vai descobrir a definição de glória no Evangelho de João. E ele se manifestou. Glória é Cristo. Toda a realização externa, um milagre, é para a manifestação da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes Deus não cura. Até mesmo um cachorro. Que eu orei tanto pelo meu cachorro, Deus não curou.
Aí eu fiquei intrigado, aí um irmãozinho aqui, o Paulão, virou fazer, eu descobri um texto na Bíblia que fala para a gente ser cuidadosos com os cães. Está lá em Provérbios, acho que 12:10. Aí eu falei, então não estava errado não. Fiquei triste. Às vezes Deus cura um e não cura outro. Se cura um cachorro, não cura gente. Às vezes Deus faz uma pessoa próspera e outro não. Mas é a mesma graça. Por que ele é próspero e eu não sou? Porque Deus quer que você seja independente. Porque se Ele colocar pernas em você, você vai andar. E aquele que Deus pode fazer próspero, eles têm uma visão. Porque a prosperidade para que Deus use isso para abençoar a outros. Para abençoar a outros. Mas nós estamos falando da graça. Que graça é essa? É Jesus Cristo. A maior necessidade, gente querida, a maior necessidade da nossa vida é Cristo. O nosso pastor nos conduz pelo vale da sombra da morte. Através dessas experiências começamos pouco a pouco a entender o coração de Deus e a compreender que para que Cristo seja formado em nós é necessário passarmos por dores de parto. Em sua companhia, desfrutaremos do seu amor. Ele ama você, independentemente do seu momento de dor. Ele ama. Vocês pais sabem, quando o filho está com dor, existe uma intensidade de cuidados. Não é verdade? Aquele que está brincando no quintal, saudável, o pai não está preocupado, mas aquele que tem uma dor, os pais ficam em cima, cuidando, passando um unguento, passando um remedinho, filhinho, estamos aqui, estou aqui com você. Você está com dor, é uma dor da alma que ninguém vê, é uma dor que não dá para explicar, ela é muito forte. O que você faz com essa dor? Aí você vai no colo do seu pai, e ele intensifica os cuidados. Tu estás comigo. Convicção, tu estás comigo. É uma dor que não dá para explicar. Tanto, isso aqui não é para criar nenhum sensacionalismo. Em uma cidade próxima de Londrina, um homem, a mulher o traiu. Ele, médico, você sabe o que ele fez? Ele anestesiou o peito dele, rasgou e arrancou o coração dele. Vocês acreditem nisso? Acredite se quiser. Eu só não fui no enterro, mas eu fui procurado para consolar a mãe. Anestesiou o peito e rasgou. É a dor que você quer tirar. Essa dor parece que está lá no coração. Qual é a sua dor? Agora, não coloca anestésico, não. Não tente tirar pelas mãos. Bota essa dor diante daquele que está presente. Tu estás comigo. Tu estás comigo. Dói, mas tu estás comigo. Senhor, eu quero a doçura de Cristo. Ainda que isso custe um preço. É aquele soldado que eu já contei aqui, mas vale a pena falar. Ele sofreu, ele amava Napoleão, ele tinha um amor profundo, uma afeição profunda pelo seu rei. E na batalha ele foi ferido. E não tinha anestésico. E ele precisava passar por aquela cirurgia. E o médico abria mais. E ele dizia assim, vai fundo, doutor. Vai fundo, corte mais. Até que o senhor veja o rei aí dentro. Que sentimento. É como se ele dissesse, ele está materializado aí dentro. O senhor vai ver Napoleão aí dentro. Curte o que custar. Vai fundo, Jesus. Corte mais. Até que Cristo seja revelado. Até que Ele apareça. Até que seja visto. E aí é dócil. Ai, que vontade você tem. Quando você vê uma pessoa doce, você abraça. Você não quer estar longe. Isso não acontece com aqueles amargos.
amargura, recolhe, semblante duro. Quer crescimento? Vocês querem saber quando a pessoa está crescendo? Não fique entusiasmado com o número de Bíblia. Eu conheço um grupo que se você cortar um braço cai Filipenses, se cortar outro cai Colossenses, se cortar uma perna sai Provérbios, se cortar outra perna sai Mateus. Não confunda esse conhecimento com o tratamento de um conhecimento que transforma em doçura. Você sabe quando é que você sabe que uma pessoa está crescendo? Quando ela é doce. Às vezes não conhece muita coisa de Bíblia, mas conhece o Senhor da Bíblia. Compremos então, colírio para os nossos olhos, para que possamos vê-lo. E ao vê-lo seremos reduzidos a zero. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Pó, humus, de onde nós viemos? Do pó. Para onde devemos nos retornar? Para o pó. Quais são as duas características de Jesus? Mansidão e humildade. Humilde. Que Deus faça isso no nosso coração. Amém? Até às 6:30, se Deus permitir, Ele quiser.